todos com a paz do Senhor. Eu quero, antes de ler o texto, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar nesta igreja pela primeira vez. E para isso, agradecendo o pastor Erasto. Muito obrigado, pastor, pois quando a proposta foi feita, foi no seu nome. Vamos dar para a missionária Edilma. Muito obrigado. Quero agradecer a irmã Leide, pois ela, através do Mateus, que me contactou, e para mim é uma honra poder servi-los, trazendo um abraço da minha esposa. Em vossos nomes agradeço ao ministério, a todos os pastores aqui presentes, de regiões adjacentes, como também os daqui, aos irmãos, comitivas. E obrigado pelas vossas orações que os irmãos têm feito em meu favor. Queridos, antes de ler o texto, eu quero apresentar este projeto. É um livro que foi lançado este ano, é o quarto, e eu não tenho o costume de vender, e esta é a primeira vez porque tem um objetivo, e é uma mensagem neuroteológica que abrange o contexto científico, psicológico, psicoterapêutico, com a teologia. É um projeto Vencendo o Deserto, que traz uma história motivacional para aqueles que, se não passou, vai passar, ou se está passando momentos de descarte, desprezo, solidão, descrédito. Então, este livro foi escrito justamente para pessoas que precisam de uma mensagem estimulativa em momento de caos. São 15 capítulos, onde você vai encontrar aqui alguns títulos baseados biblicamente e psicologicamente, de como a graça, ela faz coisas que saltam aos nossos olhos. São títulos como o DNA da glória e a cicatriz da queda. Você vai encontrar título como o silêncio da tenda, o atalho da carne. Você vai encontrar capítulo como o despejo do deserto, o encontro da graça com o inesperado, e assim vai ter subsídios bíblicos e teológicos. E como eu disse a uma congregação atrás, que como vocês fazem parte da minha história, pois eu tenho andado o mundo pregando este evangelho, e isso eu reconheço que é a bondade de Deus e as vossas orações, pois nós estamos expostos aos riscos todos os dias no mar, através de navio, no ar, através de aviões e na estrada, e constantemente estamos cruzando o mundo pregando este evangelho, e se não fossem as vossas orações, não daria certo. Então este é o primeiro motivo de você, faz parte da minha história, ter esta história na sua estante. E o outro é pessoal, pois se você adquirir este livro, você vai estar me ajudando a cuidar da minha esposa, pois ela foi acometida de um cisto no cérebro e não tem como fazer cirurgia, e para não ter convulsões, ela precisa constantemente de um tratamento muito caro, e há anos que a gente vem, mas é muito caro, e eu preciso. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. Está lá na saída, eu vou ter que sair mais cedo, porque o meu voo é logo mais, mas o Mateus, o cooperador Mateus, está responsável, os irmãos o procuram. Esse daqui eu vou deixar para a senhora, que eu não tinha conhecido ainda o pastor, mas depois eu faço a dedicação para o senhor. Queridos, eu quero ler um texto, como é vigília, e eu quero trazer uma mensagem estimulativa, uma mensagem muito conhecida, mas o desafio odierno que nos motiva a continuar. Eu vou ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 28. E eu quero pedir que a igreja leia Cantares de Salomão, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9. A igreja lê Cantares 1 e 9, e eu vou ler Reis 10, 28. No capítulo 10 de 1 Reis, versículo 28, diz o seguinte: os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiria da Cilícia pelo um preço de mercado. A igreja lê Cantares 1 e 9. 1, 2, 3.
Cantares 1:9. Vamos começar igual. 1, 2, 3. Amém? Muito bem, muito obrigado. Queridos, tomando por base esses textos, eu quero pregar uma mensagem que é a ênfase da nossa esperança e os desafios que está sobre nós. É bem verdade que pregar em vigília a gente se baseia muito em revelações, em profecias, mas eu tenho dificuldade. Eu gosto de pregar história e bíblica, mas se eu fui convidado, eu não posso mudar. Quando nós lemos o texto, estamos diante de uma história do homem tido como o homem mais sábio da história. A Bíblia diz que não houve homem sábio antes dele, nem depois dele haverá. Está escrito. Então é um homem conhecido como Salomão, um homem que atraiu Deus morar na terra, depois da queda do ser humano, com a construção do templo em Jerusalém. A Bíblia diz que Deus se gostou tanto dele, que determinou morar, e o seu coração, e os seus olhos, e seus ouvidos estariam firmes, constantemente e para sempre em Jerusalém. Então Salomão, ele era um homem dotado de riqueza, e a riqueza dele não tinha quem tivesse igual. Até porque a Bíblia diz que reis e rainhas empreendiam viagens longas, custosas, de um custo financeiro incalculável, simplesmente para vir em Jerusalém, para ver e ouvir a sabedoria e ver a riqueza do reino dele e a beleza dos seus súditos. Salomão era um homem que não precisava de nada. A Bíblia mostra a sua riqueza como uma riqueza incomparável. Salomão era um homem que atraía o próprio coração de Deus, pois ele foi dotado de sabedoria. Salomão foi desafiado por Deus para guardar os seus estatutos, e entre eles estava o não relacionamento com mulheres de outras nações. Porém, com o passar do tempo, a história e a Bíblia mostram que Salomão se enveredou pelo contexto político e diplomático, um contexto que o leva a quebrar os princípios divinos. A história mostra que Salomão, para angariar relacionamento diplomático com outras nações e para ter acesso político em outros reinos, ele vai casar com mulheres que Deus disse que não poderia. E entre elas, a filha do rei mais importante da época, a filha de Faraó, rei do Egito. Então, entre tantas mulheres e concubina, ele vai se aliançar matrimonialmente com a filha de Faraó. Então, a Bíblia e a história mostram que ele agora, junto com este matrimônio, ele vai ter acesso como parente de Faraó, o rei mais poderoso, o homem que tinha o exército mais poderoso na ótica bélica da época. Salomão era líder de um grande exército, mas ele sabia onde estava a força do seu poder. A força do exército, do poder dele, estava justamente na presença de Deus. Mas no paralelo, havia um exército conhecido como invencível, que era o exército de Faraó. Então, quando ele casa com a filha de Faraó, ele vai ter acesso livre, porque agora é genro do rei. Ele agora vai ter acesso às informações do Egito. E é lá que ele vai descobrir que o que fazia este exército ser tão poderoso não era a criatividade dos seus soldados, não era a inteligência dos seus generais, e nem a deidade supersticiosa de Faraó. Ele vai descobrir que o que fazia este exército ser vitorioso era justamente os cavalos que arrastavam os carros de guerra de Faraó. Então, a partir daí, ele vai se apaixonar. Por isso que ele vai ter isso como primazia, como relíquia, a ponto do escritor dizer que do Egito ele importava esses cavalos a um preço exorbitante. Ora, que o texto diz que estes cavalos eram oriundos de uma região chamada Coa, na Cilícia. E este era um povo que tratava justamente para criar estes animais, porque na época estes animais representavam o ápice de força de uma guerra. Hoje nós temos os supersônicos, os caças, os drones, que são terríveis força de arma. Aqui era cavalos, e além de ser cavalos, eles também, as éguas, eram preparadas conjuntamente para desfilar
para carregar as carruagens reais justamente de Faraó. Então Salomão vai descobrir onde estava este contexto de força que ele vai apaixonar-se. Então diz a história que os moradores da Cilícia anualmente criando criadores especialistas nestes animais. Então todos os reis do Oriente, todos os reis, eles traziam, eles compravam estes cavalos. E eles eram de onde? Diz o texto, de Coa, na Cilícia. Então, uma vez por ano, estes tratadores, esses criadores, enviavam lotes e mais lotes para o Egito. E esses lotes vinham em embarcações sem regalias, ralando um no outro, no sal, no vento, na durabilidade da viagem. Esses animais saíam perfeitos, mas quando chegavam no Egito, chegavam desgastados, sangrando, desnutridos, quase morto. Então, quando estes animais chegavam no Egito, havia uma representatividade de Faraó, era o seu adestrador. O seu adestrador pegava lotes e mais lotes destes animais e levava para um lugar chamado especial para nutrir estes animais, para que eles pudessem se tornar armas de guerra. Então ele trazia estes animais da embarcação, feridos, sangrando, sem perspectivas e desnutridos. Então, primeira coisa que ele fazia era nutrir. Eles davam nutrientes, alimentos nutritivos para repor, para recuperar a força destes animais. Quando estes animais passavam o período de nutrição, então o adestrador pegava estes animais já nutridos, com a força restaurada, e mandava eles para o treinamento. O treinamento durava média de 1 ano e era áspero, era duro, como se fosse uma guerra verdadeira. Era tão duro que, segundo a história, eles, terminando o ano, só a metade sobrevivia. A outra metade dos lotes não sobrevivia à dureza do treinamento. Então aqueles que sobreviviam voltavam para o adestrador. Para quê? Para serem catequizados a uma poderosa arma cerebral. Então o adestrador colocava na mente deles algo sempre que um adestrador faz, e estimulava eles a nunca desistir. E repetidamente, dia e noite, eles repetiam: a ordem é avançar, a ordem é avançar e nunca recuar. A ordem é avançar e nunca recuar. Então, obviamente, para eu falar isso, eu falei com o adestrador profissional e ele diz: é verdade, eu tenho um Rottweiler, eu gosto de cachorro, e o meu Rottweiler, se eu digo fica, ele fica, vem, ele vem, vai, ele vai, come, ele come, não come, ele não come. Mas para isso, eu catequizei o cérebro dele, ele conhece a minha voz. Então o adestrador preparava. Agora os animais estavam nutridos, os animais estavam preparados, cerebralmente treinados. Então iam para o último ponto. Beleza. Então eles pegavam as éguas e sabiam que elas iam puxar os carros de guerra e a carruagem de Faraó, e eles iam dar um tratamento de beleza que, quando eles saíam para desfilar, os súditos de Faraó reverenciavam, inclinavam-se, porque aqueles animais eram símbolo de força, coragem e beleza. Estas 3 características: coragem, força, coragem e beleza. Então nada podia parar. Então você vai observar que quando o próprio Deus tirou Israel do Egito, ou seja, então Faraó endureceu. E o que é que ele vai preparar para recuperar o povo? Carro, cavalos e cavaleiros. Então era estes animais. Quando estes animais entram no encalço de Israel, Deus sabia o poder tão grande de avanço desses animais, que a coluna de fogo que ia na frente e vai para trás do povo, fica entre o povo e os animais, os cavalos e as éguas. E eles não paravam com a coluna de fogo, porque a ordem era avançar independente, não recuava. Vejam que o anjo vem, ou seja, quebra a roda dos carros para elas parar, mas elas não paravam. Só parou quando o próprio Deus jogou-las no mar. Elas morriam, mas não desistiam. Morria, mas não voltavam.
voltavam atrás. Então Salomão conhece isso, e Salomão se apaixona por estes animais, força, coragem e beleza. Então agora, como Salomão trazia os cavalos do Egito e pagava um alto preço, ele tinha inúmeros destes animais por conta da característica, e ele se apaixonou pelas qualidades. Então diz o contexto histórico que Salomão era muito próspero, e ele cultualmente visitava a sua jurisdição, e ele, viajando um período de inspeção com os seus súditos, ele passa em uma região que era sua, uma região que era conhecida como de plebeus, de pobres, pessoas simples que vivia da aurícola, plantação de uvas, e por acaso estava na hora certa, no lugar errado, uma moça que os irmãos se embraveceram contra ela e colocaram ela para vigiar uma plantação de uva diante de um sol castigante. Então ela está lá, e era justamente na área que Salomão ia passar. Quando Salomão chega na plantação de uva, que olha entre a burca, tem 2 olhos, e quando ele encara aqueles 2 olhos, o coração do rei palpita, porque era uma mulher queimada pelo sol, no lugar errado, na hora certa, trabalhando de vigilante numa plantação de uva. Então diz os historiadores que quando o rei Salomão olha para ela, ele vê tanto amor, tanta coragem, tanta força naquela mulher, que ele usa a expressão mais popular e mais elogiável que uma mulher podia receber na época. Não é pejorativo, é um poema, e ele diz: igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amiga minha. Ele está dizendo: mulher de força, de coragem, e a tua beleza por trás do véu, ela é incomparável. Então ele se apaixona, e o amor é recíproco. O amor sendo recíproco, Salomão vai abrir o coração. Ele tinha o direito, ele podia se apaixonar, ele tinha o direito, ele se apaixonou, porém queria trazer ela para Jerusalém, mas ele não pode. É rei de Israel, e havia um protocolo em Israel, segundo a história, que dizia que o rei de Israel não pode se apaixonar por uma mulher pobre, e muito menos da pele escura. Não era aceitável, mas ele se apaixona, mas não pode trazer, tem limites. Aí ele promete a ela, ele rasga o coração e diz: me aguarde, me espere, eu vou voltar para Jerusalém, vou quebrar o protocolo e voltarei para lhe buscar. Então esta promessa de amor recíproco vai inundar o coração daquela mulher, daquela virgem morena. Observem que esta palavra de Salomão no Antigo Testamento é uma tipologia do amor de Deus por Israel. No Novo é uma tipologia de Jesus com a igreja. Então Salomão vai ouvir e vai falar isso, e veja que o impacto foi tão grande que ninguém nem nada conseguia tirar dela esta esperança. Ela diz, o texto em Cantares, diante do poema, que de dia ela já acordava esperando o noivo, saía para a rua perguntando se via notícia do noivo. Os guardas a encontrava, queria desestimular, mas ela não desistia de pregar do noivo. E à noite ia para a praça, e o grito era: o meu noivo vai vir me buscar, e ninguém vai tirar isso de mim. Batiam nela, rasgavam as vestes, mas ela dizia: mas a esperança do meu noivo vir, vocês não vão tirar. Quando nós vamos para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus é enviado por Deus para cumprir uma promessa. Efésios capítulo 1 versículo 4 diz que há uma promessa dele para conosco, porque ele nos amou antes da fundação do mundo. Ou seja, isto era cultural judaicamente. Por exemplo, se eu sei, conheci pastores que agora, hoje, pessoalmente, cara, ou seja, eu vim de Maceió, eu moro a quilômetros daqui, diz a história, isso é cultura judaica, por isso que nós vamos entrar aqui. Então você vai ver, se eu conheci, ele tem uma menina, somos judeus na época, na cultura, 5 anos, 6 anos, eu tenho um filho. Aí eu digo: pastor, eu cheguei aqui e a sua menina vai dar certinho com o meu menino, o senhor não quer prometer ela a mim? Então
ele vai dizer: Bento, concordo, vamos no mínimo para não misturar a família. Era assim que os judeus faziam. Então havia uma promessa, ela e ele não tem direito de escolha, é o pai ou o tio que vai representar. Então agora, terça-feira, eu estou em casa e eu vou voltar dizendo, em exemplo, meu filho, você já está comprometido, já tem uma esposa, e ele vai dizer à filha: filha, você já é comprometida. Por exemplo, a irmã, a missionária Dilma, a irmã dela, o tio, o sobrinho, todos os filhos vão trabalhar com a menina, porque eles vão ter o direito de entregá-la pura ao meu filho. E eu chego em casa, vou preparar meu filho para o dote e para a festa matrimonial. A promessa está feita. Então observem que quando Jesus vem, ele vem para restaurar o amor de Deus com Israel, mas Israel rejeita, mas já tem uma promessa que ele nos amou antes da fundação do mundo. Então, quando ele promete, por isso que Jesus no Novo Testamento vai sempre dizer: o que eu falo não é de mim, mas é o meu Pai que me enviou. Ele enviou para quê? Como eles rejeitaram, nós estávamos fora, a gente era pagão, era gentil, e nós no contexto legal não tinha característica de entrarmos no conceito, na promessa, pois eu preguei isso antes. Ou seja, a gente estava fora de tudo que se ligava a Deus por causa de Israel. A gente era símbolo desta morena, pobre, desprezada e sem valor. Mas quando Deus é rejeitado por Israel, o coração dele bate pelos gentios. O amor é abrangente a nós, e agora ele vai pagar o preço do dote para poder a gente entrar. Você vai ver que no contexto natural, então ele vai fazer esta promessa na cultura judaica. Por isso que quando Jesus olha para nós, os judeus não acreditaram que ele fosse se apaixonar, nos amar e nos fazer promessa. Por isso que em Cantares você vai ver as filhas de Jerusalém. Quem eram as filhas de Jerusalém? As que tinham gabarito, as escolhidas, que não tinha rejeição. Quando elas souberam que o rei de Israel, Salomão, se apaixonou por uma mulher pobre da pele morena, elas mandaram mensagem dizendo: você é pobre, você não vai entrar em Jerusalém nunca, você é plebeia, você tem a pele escura. Olha que ela vai dizer: ó filhas de Jerusalém, não olhei por eu ser morena, eu sou morena, mas eu tenho promessa. Eu sou morena, mas eu sou maravilhosa. Cientificamente isso é chamado de fenocópia, quer dizer, se eu tô da minha cor, você pega o Mateus, ele é mais branco, bota ele no Nordeste, Alagoas ou Piauí, põe ele numa plantação durante um mês, quando você for buscar ele está da minha cor, e eu nem lá vou passar, senão fique visível. Então, quando ele voltar, você vai dizer: eita, que tu tá queimado. Ele vai dizer: é marca de sofrimento, é fenocópia, mas eu sou limpo, eu sou puro. Ela quer dizer: eu sou morena, mas eu sou maravilhosa, eu sou bela e vou entrar sim em Jerusalém. Então, o contexto histórico não colocava a gente, mas só que Jesus amou a gente. E diz, aí ele vai pregar, ou seja, ele vai fazer esta promessa. Você vai ver, quando ele vai se despedir da igreja, capítulo 13 de João, ele vai dizer, já representada a igreja pelos judeus, ele vai dizer: filhinhos, o que eu disse ao judeu, eu digo a vocês também. Por um pouco de tempo eu vou estar com vocês, e para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Ou seja, eles não entenderam, mas Jesus vai entrar na cultura para eles entender. É isso aqui: portanto idem, avancem, portanto idem, avancem, portanto idem, avancem, e não desistam. Então esta é a proposta. Aí Jesus vê que eles não entenderam, é por isso que tem o capítulo 14 de João contando a cultura. Porque quando, no exemplo que eu dei com o pastor, quando eu voltei para casa, eu comprometi meu filho. Então quando eles completam a idade da maturidade, eu vou mandar ele de Maceió para Imperatriz, e ele vem fazer o quê? Pagar o dote, dar à esposa a propriedade
proteção e a garantia do dote para se tornar esposa. No dote já é esposa, por isso que é desposar. Então eu mando o meu filho para cá. Quando o meu filho chegar, vai dizer: o meu pai me enviou. Então ele vai comparecer diante da lei do marido, diante da lei do sacerdote, e vai pagar o dote. Quando ele paga o dote, ele já é aceito pela menina. Então ele entrega o dote no contexto da época. E agora, moeda de prata, de ouro para a moça, e também um odre com suco de uva para celebração. Quando ele chega, entrega na casa do pai e diz: papai me mandou para pagar o dote e oficializar o matrimônio. Aí a moça diz: papai, eu aceitei, eu gostei dele, eu amei. Aí ele diz: entrega a ela o dote, o melhor, o especial. Quando ela aceita, ele pega o suco de uva para comemorar. Por isso que tem o capítulo 14, porque ele sabe que vai deixar tudo certo e vai voltar para a casa do pai, mas não pode levar ela, porque é primogênito, e o primogênito aqui ainda é mais, é unigênito, e o unigênito e primogênito não sai da casa do pai enquanto o pai viver, porque ele tem o direito de cuidar do pai. Por isso que na casa do pai tem que estar lugar para ele, para a mulher dele, para o filho dele, o resto da vida. E se isso é natural, e nós no contexto é espiritual, papai nunca morre, é eterno. Por isso que a nossa morada vai ser eterna e preparada de forma eterna. Aí ele diz: olha, ela vai tomando, enquanto ela toma, ele vai dizendo a ela: não fique triste o coração, eu vou voltar para a casa do papai, mas na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou, mas vou preparar lugar, e quando eu for, vou voltar outra vez e levar você para mim mesmo, para onde eu estiver, você esteja também. Veja que ele diz isso. Aí agora eles vão entender quando, com o pagar do dote, quando ele vai à cruz, quando ele ressuscita. Aí Pedro diz que o dote foi além da tradição. Por isso que Pedro capítulo 1 versículo 18 e 19 ele diz: saibam que não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, como a prata e o ouro segundo a tradição dos nossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Jesus na cruz imaculada. Diga para quem está ao seu lado: você custou caro, você custou caro. Aí o meu filho volta para Maceió. No exemplo, ele voltou para o céu. Quando o meu filho chegar em casa, diz: papai, o dote já foi pago, ela já é esposa. Agora manda uma garantia que eu vou buscar ela. Manda um penhor para ficar nela, porque se alguém quiser tomar ela, a minha garantia vai sustentar ela. Aí é por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, salvo engano, 19 e 20, ele diz que tudo isso é glória a Deus, porque foi Deus mesmo. Todas as promessas que há em Deus, há em Cristo sim. Ele mesmo nos selou com o penhor do seu Espírito em nossos corações. Que é que ele quer dizer? Quando ele chega no céu, ele diz: papai, sela a noiva como propriedade minha, para ninguém tomar ela de mim. E a garantia, quando ela quiser animar, o selo vai estar lá, ou a garantia vai estar lá, e tem que ser uma garantia igual a mim. Aí papai diz: é agora. Aí Lucas diz que de repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, enche a casa, e o Espírito Santo vem como garantia, vem como selo. Por isso que o diabo não pode tomar a noiva de Cristo, porque o selo está lá. Quem recebeu esse selo? Quem recebeu? Quem recebeu? Ninguém pode tirar dela. Idem e fazei discípulo até que eu volte. Veja que a partir daqui eles estão tudo para dar errado. Primeiro eram de longe, Galileia, e os galileus, os judeus diziam que crentes originais só de Jerusalém. Aí quando o selo vem, é por isso que Pedro vai dizer isso, Atos 2:39, a promessa é para vocês. Veja que ele era judeu, mas ele não diz para nós, porque os judeus de Jerusalém descartavam os de longe. Ele diz: a promessa é para vocês, para os vossos filhos e para quem está longe também, ou seja, é para a morena também e para tantos quantos o Senhor Deus os chamar. Aí a partir daqui eles estão trancados. Primeiro ponto, para dar errado, sem dinheiro, liso, sem morada certa, vivendo no cenáculo
é o Espírito descer. Segundo, a cultura é de longe, é analfabeto, é da Galileia, eles não têm cultura. E terceiro, eram indouto, não tinha a leitura suficiente para enfrentar a religião. Então a religião vem no primeiro século dizendo: vamos acabar com eles, vamos mostrar que esse Jesus está morto. Aí pegaram Pedro, pegaram outros, jogavam na prisão e diziam: eles não vão pregar. Aí a Bíblia diz que de noite os anjos vinham, sem abrir o portão, tiravam os presos da cadeia. Quando amanhecia o dia, eles já estavam pregando a volta de Jesus. Hoje é que nós tentamos pregar bonito. Hoje a gente quer falar bonito para a agenda do próximo ano, está garantida. Mas a mensagem do Evangelho, ela sempre foi simples: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Vai pregar, prende eles, não tem como pará-los. No outro dia já estavam na rua pregando a volta do Senhor. Aí agora só tem um jeito para pará-los. Está crescendo, o número está assustador. Vamos matar o presidente, decapitar Tiago. Mataram o pastor Tiago, presidente, mas a igreja, a noiva, não parou. Então, vamos prender, não parou. Vamos usar a leitura, eles são analfabetos. Vamos pegar um doutor que vai quebrar a cara deles. Aí vem Gamaliel e diz: se é para parar pela educação, eu tenho um menino bom, doutor Saulo. Ele é crânio, ele é doutor, e ninguém melhor do que ele para entender a lei de Moisés. Nomeia ele para parar esta mensagem e apagar esta promessa. Agora vem o doutor Saulo e vai arrebentando, prendendo, expulsando os crentes de Jerusalém. Só ficam os apóstolos, e ele diz: vou jogar tudo na cadeia se não desistir. Votava para matar o outro. Aí disseram: olha, está crescendo, em Jerusalém está diminuindo, mas esse fogo, essa promessa, essa mensagem está pegando fogo a cidade de Damasco. Eles estão dizendo: Jesus é vivo, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Aí ele disse: eu vou lá e vou prendê-lo, e vou prendê-lo. Quem não quiser ser preso, quem vai anunciar esta fé, eu mato lá mesmo. Quando ele vai chegando em Damasco, dá-se perto do meio-dia, quando o sol atinge a maior temperatura, 2 milhões de graus Celsius na coroa. Aí ele diz que desceu um brilho do céu, que brilhava mais do que o sol ao meio-dia, e ele cai com a cara no chão e só tem direito a uma pergunta: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou o noivo, eu sou o noivo, eu sou o noivo. Quem você está perseguindo? A minha noiva? Ele já sai crente, e agora vai pregar este evangelho, agora vai passar anos no anonimato. Enquanto isso, Pedro e os outros estão pregando a volta de Jesus. Ele vem e ele vem. Prisões, academia, sinédrio, justiça, não parava. Hoje a gente está discutindo, perdendo tempo com o Supremo Tribunal por conta de leis que pode vir. Fica tranquilo, gente, a história diz que nem o tribunal poderoso dos judeus, o sinédrio, nem a religião ortodoxa parou a igreja. A gente só vai parar lá quando o noivo vir e levar a gente para morar com ele. Não conseguiram. 64 anos depois de Cristo, vamos pará-los. Quem são os protagonistas? É um tal de Pedro, que está pregando que a volta dele está próxima. E está ganhando a Ásia, está ganhando por onde ele passa. Aí Nero vai pegar ele e vai dizer: vamos prendê-lo politicamente. Prenderam Pedro e ameaçaram: ou você desiste, ou vamos crucificar vocês. Porque no currículo de Pedro já dizia: ele negou com medo da cruz. Ou seja, então vamos colocar uma cruz na frente dele. Se ele não desistir, a gente crucifica. Se ele desistir, o resto desiste. Aí Pedro agora está ameaçado pelos algozes. Segundo a tradição, diz que quando colocar a cruz na frente dele, o algoz fez: você tem chance de sobreviver, mas como? Negar a existência desse Jesus, senão vai ser crucificado. Pedro, cheio do Espírito, diz: olha, voltar eu não posso, a ordem é avançar. Eu só peço uma coisa: me crucifiquem de cabeça para baixo, que eu não mereço morrer como ele. Crucificaram Pedro, calaram a voz de Pedro, mas não calaram a esperança da noiva. Ela continuou esperando e avançando. 67 depois de Cristo, quando eles já mataram Pedro e disseram que ninguém mais falava na volta desse Jesus, aí surge na região da Europa, escrevendo da região
prisão da Acaia, Corinto, o doutor Paulo convertido, dizendo: irmão, eu tenho um segredo para dizer a vocês, que nem todos dormiremos. Ou seja, Jesus está vivo. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal da imortabilidade, vai acontecer o que está escrito: tragada foi a morte na vitória, porque nós vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos, e subiremos, e juntamente com os que já morreram em Cristo, nos encontraremos com Ele na nuvem. Isso quer dizer que quando a trombeta tocar, vai dar tempo cantar um corinho, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá vitória. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, porque há uma recompensa. Olha para quem está do lado e diga: a ordem é avançar e não voltar atrás. Prende Paulo para não falar mais isso. Agora é prisão política, catacumba de Roma. Ele vai desistir. Aí vem os algozes, segundo a história, e vai dizer a ele: doutor Saulo, o senhor tem um meio de sobreviver. O imperador vai decapitar o senhor, mas o senhor pode sair vivo. O quê? Negar essa esperança. Aí ele pega a pena e o pergaminho e vai escrever para o seu filho na fé, a nova geração: Timóteo, a minha hora está próxima. Eu estou sendo oferecido como sacrifício de expiação. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que aguardam a sua vinda. Quanto a ti, meu filho, continua pregando a verdade, porque nos últimos dias nem a igreja vai querer ouvir mais Bíblia e a verdade do arrebatamento. Vai querer ouvir: tira o pé do chão, toma a chave de carro, só coisas que causam besteira, mas a verdade eles não vão querer ouvir, porque vai causar comichão no ouvido. Mas continua pregando: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Não se vende, não se dobra, continua pregando o que eu te ensinei. É por isso que hoje eu recebo ligações e conselhos de doutores da alta cúpula eclesiástica do ceticismo. Pessoas que estão acima do nosso cabide teológico, que dá conselho de Genival: tu agora não é mais cortador de cana, tu é doutor, escritor, tu está no auge que qualquer pregador queria chegar. Já viajei todos os continentes e não só uma vez, exceto a Antártida, pregando este evangelho. Prego nas maiores convenções, nos maiores congressos. Eles dizem: tu ainda prega a Bíblia, ainda prega arrebatamento e Pentecoste. Isso não serve mais. A nova geração quer coach, e é bonito, quer psicologia, é lindo, é lindo demais, nada contra. Vai estudar, porque isso não depende de oferta. Você já ganha na bilheteria. Uma mensagem é 60 mil reais, ou seja, me ofereceram 15 mil reais para eu abrir mão da agenda de vocês hoje na lata para pregar uma mensagem, 15 mil reais. Eu digo: eu não posso. Quanto vão te dar lá? Eu digo: não é da sua conta. O amor é o suficiente. Então, e agora? Prega outra coisa. Eu digo: não, vou continuar pregando que Jesus vem, vou continuar pregando o Pentecoste, porque tem uma geração viva ainda que espera. E eu louvo a Deus que no dia 22 de agosto de 2026 eu estou na vigília aqui, e aqui tem uma geração que ainda espera, não tem? Tem uma geração que avança, não tem? Deixa eu ver o barulho, deixa eu ver o barulho dela. Não te cala. Mataram Paulo, mas não tiraram a esperança da noiva. Aí sai Nero e vem Domiciano, o grande Domiciano, quer voltar a ser Deus como de supersticiosamente. Ele quer que
tudo aonde Roma domine, adore a ele, tenha ele como Deus. E agora, como Pedro e Paulo morreu, achava ele que ninguém ia mais falar da volta de Jesus. 90 a 91 depois de Cristo, ele determina que todos têm que adorá-lo como Deus. Quando ele queria ser adorado, sobrou um velhinho que começou escrevendo: filhinhos, vocês são fortes, já venceram o maligno, é já a última hora, é já a última hora. Ele vem. Aí disseram: olha, tem um velho aí que está pregando, prende ele e vamos matá-lo, para ninguém mais pregar este Deus invisível. Pegaram João e ele determina: vai morrer queimado num tacho de fogo fervendo. Juntou a população para ver e servir de exemplo. Jogaram o velhinho no fogo sem direito à defesa. Quando foram buscar o resto mortais, nem um fio de cabelo pegou fogo e nem a fumaça ele cheirava. Ficaram assustados, mas para parar de pregar isso, eu vou prendê-lo na ilha de Patmos. Vai morrer à míngua, lugar de prisioneiro, inimigo do império. Ou seja, todos que ele considerava ruim, morria à míngua, sem direito a falar ao resto do mundo. Aí agora João está jogado lá na ilha de Patmos, sem ter direito a pregar. E é lá que o noivo vai e faz a maior promessa para a igreja. Capítulo 1 de Apocalipse, ele diz: João, aqui, irmãos, é João, companheiro vosso nas aflições. Estava preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho do Senhor Jesus. E no dia do Senhor eu vi uma voz detrás de mim e eu olhei como voz de trombeta. Quando eu olhei, eu vi 7 candeeiros e no meio tinha um semelhante ao Filho do Homem. E ele me disse como voz de muitas águas: o que eu te mostrar, escreve num livro o que é, o que há e o que há de ser. E quando ele falou comigo, eu caí aos seus pés como morto. Ele veio, pegou com a mão direita e disse: já não tenha medo não, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu fui morto, mas eu estou vivo, e eu estou vivo, e estou vivo para sempre. Escreve para a minha igreja. Ele vai dar 7 motivos para não desistir, para avançar. Ele diz: quem vencer, João, olha o que o Espírito diz à igreja: quem vencer, eu vou dar o direito de comer o que Adão não tinha. Ele vai comer da árvore da vida que está no jardim, no meio do jardim do meu Deus, e diga que é verdade. Segundo, quem vencer, João, diga que vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. Quem vencer, João, só ele saberá, não sofrerá dano da segunda morte. Quem vencer, João, vai reger o mundo com vara de ferro. Quem vencer, João, vai ser vestido de veste resplandecente, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Quem vencer, João, vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai. Cadê a mão dos que avançam? Cadê a mão dos que avançam? Cadê a mão dos que vão avançar? João morreu naturalmente e a igreja continuou. Nada parava. Século V, aí vem a religiosidade e o ortodoxismo trouxe a corrupção. Aí os verdadeiros adoradores que esperavam Jesus vão ser ameaçados, ou desistem, ou vão ser calçados pelos dogmas. Então os algozes prendiam mulheres e cristãos que esperavam Jesus e ameaçavam, levava apetrechos como alicates e colocava no seio das irmãs, apontado, prendendo, e começava a apertar, e o outro dizia: ou vocês desistem, ou a gente vai arrancar o seio de vocês. A dor vinha, o sangue corria, e elas começavam a gritar: ou desiste, ou volta, ou a gente arranca. Elas gritavam no meio do sangue: vocês vão arrancar os nossos seios, mas a gente não pode desistir. A ordem é avançar e não recuar. A ordem é avançar e não recuar. Eles arrancavam, mas elas não desistiam. Pegava homens e jovens, deitava em balcões, engrenagem nos braços, engrenagem nos pés, um rodava para cá, o outro para lá, clavícula saía do lugar, articulação, joelho, patela, estourava. Você desiste ou a gente quebra, vocês vão nos quebrar, gritava ele, mas o que está dentro de nós vocês não podem mais tirar. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, e não parava. Joga contra a igreja o Coliseu Romano. Agora são presos e para servir de espetáculo, eram soltos nos dias de espetáculo.
pai com família, e os leões iam ser soltos, ou eles desistiam, ou iam ser destroçados. Diz a história que os filhos, quando ouviam os leões urrando, aí dizia: papai, o que é que vai acontecer? O pai, cheio de fé, dizia: aquela grade vai se abrir e os leões vêm nos destruir, mas nós não podemos desistir. Eles matam a gente aqui e o nosso Jesus já está nos esperando lá em cima, de braços abertos, e não desistia. Eu fui pregar num congresso de missões na Itália, e terminou o segundo domingo, aí na segunda, na cidade de Torino. Aí o pastor Marco disse: eu vou te dar um presente, vou te levar por onde a igreja sofreu e não desistiu. Aí a gente saiu pela região de Roma, chegava em Lago, eu chorava feito criança. Ele disse: aqui morreu muitos bentos, na igreja primitiva, mas como? Os algozes, no nome do imperador e da religião, dizia: se vocês não desistirem desta fé oculta e invisível, a gente vai jogar vocês nesse lago, amarrar pedras no pescoço, vocês vão morrer afogados. Quer viver? Desista, volte. Eles olhavam e diziam: amarre a pedra e joga a gente dentro, porque voltar não dá mais, que a ordem é avançar e não recuar. Aleluia. Morria. Ele disse: não vai dar tempo, senão ia te levar no corredor do fogo. Eu disse: então conta. Ele disse: o imperador estava com tanta raiva, porque o crente dizia que esse Jesus volta e está vivo, que ele preparou um tacho do tamanho dessa igreja para mostrar que Jesus estava morto, e quem não desistisse ia morrer queimado. Aí mandou fazer o tacho, 2 escadas, uma escada para subir e um corredor de fogo, tocha de um lado, tocha do outro, e mandou prender os cristãos que podiam prender. Quando chegou o dia, ele disse: vou mostrar que esse Jesus está morto, e mandou reunir os romanos. Os romanos vieram aplaudindo ao imperador, porque o romano, a alegria dele é o sangue e a morte na época. Então eles diziam: hoje tem morte, e iam, e quando chegava o imperador, eles começavam a aplaudi-lo e ovacioná-lo. Aí o imperador dava ordem: soldado, traga os cristãos, puxe do buraco, tire da caverna, tire da jaula, de 2 em 2, acorrentado. Se eles não desistirem, pode jogar no tacho. Aí eles vinham arrastando de 2 em 2, puxando, acorrentado no outro. Quando chegava na porta do corredor, a labareda do tacho subia e o azeite fervia. Aí o algoz dizia: vocês desistem, vão viver bem, mas se continuar esperando esta promessa, vocês vão ser jogados lá dentro. Aí eles começavam a querer puxar a corrente, segundo a história do pastor. Ele começava a puxar a corrente. Aí eu disse: pastor, eles queriam correr com medo do fogo. Ele disse: Bento, ele estava tão crente esperando Jesus, que quando viu o tacho pegando fogo, dizia: me solta, que quem vai entrar primeiro sou eu vou entrar primeiro. O algoz jogava os 2 dentro do tacho. Quando eles caíam, o fogo fazia barulho e os romanos enlouqueciam, adorando o imperador. O pastor disse: Bento, com 20 minutos houve silêncio, que dava para ver o barulho da asa da mosca no recinto. O que é que houve? Os crentes que foram jogados dentro do tacho começaram a pular de dentro do fogo sem nenhuma queimadura, e as correntes quebradas. E os que estavam fora começaram a gritar: o nosso Jesus está vivo e vem, o nosso Jesus está vivo e vem. E os que saíam do tacho começavam a gritar: os deuses de Roma são fracos, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo, ele vem. E não pararam. A esperança da igreja. Século 13, 1229, tiraram a Bíblia de circulação, para o pobre não conhecer este mistério. Aí Deus levanta John Hus na região da Boêmia, e ele vai pregando este evangelho. Jesus vem, queima ele, jogaram ele numa estaca com as literaturas, mas ele grita: vocês não podem parar este povo, porque vocês estão calando um ganso, mas Deus tem cisne e vocês não podem parar. Século 16, 1945, vem, ou seja, 545, vem as indulgências plenárias e as indulgências parciais, com o fogo do purgatório. Entra no céu quem dá uma oferta para a construção da Basílica de São Pedro, porque aí vai, se a pessoa viveu bem aqui, mas não tão bem de entrar no céu, botou a oferta, é salvo do fogo e já entra salvo. Aí Deus levanta Martim Lutero para dizer: é mentira, o justo vive e espera pela fé. 95 teses, século 18, 1700, tentaram parar esta
mensagem. Aí Deus levanta os moravianos, século XVIII. Aí quando parecia que ninguém ia falar mais, aparece John Wesley, Charlie Finney, pregando a volta de Jesus. Século XIX, quando pensavam que ninguém ia mais falar, aí Deus levanta D.L. Moody, William Booker, Catharine Booker e tantos outros, dizendo: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Século XX, o esfriamento do liberalismo teológico parou a Europa e o mundo. Disseram: acabou. Aí Deus levanta Evan Robert pregando, e em um dia de culto não tinha hora para terminar, pregando simplesmente: ele salva, ele cura, ele batiza e ele vai voltar. Século XX, 1906, Deus levanta o Simon, o William Seymour, e sacode a América do Norte com o poder da volta de Jesus. Século XX, qual era a mensagem que os nossos pais nos geraram? Ou seja, hoje eu prego nos maiores congressos, nem precisa dizer, vocês sabem aonde está o nível da nata dos pregadores. A misericórdia de Deus me bota lá dentro e eles me chamam de pai. Ou seja, só Deus faz isso. Mas você vê que a mensagem aqui viraliza é quando um critica o outro, é quando um detona os pastores, mas a mensagem que ainda ecoa no coração da igreja e não vai parar: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Cadê a noiva que está esperando? Cadê a morena que não vai desistir? Século XX, bicho. Nossos pais não tinham o que a gente tem. Qual era a mensagem que eles pregavam? Olha como eram as nossas vigílias e os nossos cultos. Não precisava cantor nem pregador famoso não para ser cheio. No hino 15, no hino da harpa, a gente via Jesus batizar no Espírito Santo. Eu já participei de culto que eu via mortos entrarem e a família dizia: vocês dizem que o Jesus de vocês é vivo, meu filho morreu, está aí. O pastor dizia: a igreja de pé, com 5 minutos de oração, a menina voltava a respirar e a família já saía crente dando glória a Jesus. Precisamos voltar a ser isso. Qual era a mensagem deles? Não sou saudosista, mas quantos crentes eu não carreguei no carro de mão depois de vigília, que não tinha força de ir para casa. E quem era o pregador? O Zezinho, o Mané. Quem cantava? A Maria da congregação. Século XXI. Chegou a pós-modernidade e a exigência. Hoje você pode pingar azeite, mas se não tiver anel, se não tiver milhões de seguidores, ninguém te chama mais. Você pode pingar azeite, mas se não falar bonito, ninguém te chama mais. Mas eu creio numa geração que mesmo sem falar bonito, mesmo sem ter Instagram, nem YouTube, nem fanpage, eu creio numa geração que ainda avança, que ainda avança, que ainda avança. Tem geração que avança aqui, tem. Cadê ela? Tá aqui. Quando parecia que não ia acontecer mais nada, pode ler capítulo 3 de Cantares. Versículo 6 chama a atenção. Alguém sai do deserto, da região pobre, com destino a Jerusalém. E qual era o transporte? A liteira do rei Salomão. E a liteira do rei Salomão só saía no dia de núpcia especial. A liteira do rei Salomão com os melhores soldados dele, rodeados com armas na mão. A carruagem chega no lugar pobre. Aí o Cantares 3 e 6 chama a atenção. Alguém diz: quem é esta que vem subindo do deserto, feito coluna de fumaça imparável?
Aí alguém olha, eu vou colocar o moreno por minha conta, olha e diz, é a liteira do rei Salomão. E quem vem dentro, deixa eu olhar direitinho, é uma morena. E ela vem de onde? Do deserto. Está indo para onde? Jerusalém. E a beleza dela e o cheiro dela está invadindo o deserto. Ela vem perfumada com mirra, com incenso e com toda sorte de pós aromático. E Jerusalém já está esperando ela, com o tapete que não pega sujo, com um palaquim, a mãe do rei, a família do rei, os nobres já estão esperando. Quem vai chegar? A morena vai entrar em Jerusalém. A morena vai entrar em Jerusalém pela porta. Apocalipse 20, 22, 17 a 22. O Espírito diz, vem. E a esposa diz, vem. E quem ouve diz, vem. A promessa já foi feita, realizada. O dote já foi pago. Só está faltando a núpcia. Então olha para quem está ao teu lado e diga, a qualquer momento, pode ser até hoje, antes de terminar a vigília, haverá um grito. Aí vem o noivo. Está pronta? Está preparada? Aí a rapia cheva, aí a glaia chipio, a neglimia rasei, aí a raia cheprai cachavas, aí a raia lion de faz, aí a raia sir, a raia chete fazia graça. Eu estou derramando a minha glória na minha igreja. Estou renovando a minha promessa, porque eu sou o mesmo, eu não mudo, eu sou ontem, sou hoje e serei. Igreja minha, recebo o renovo da minha apoteose, diz o Senhor, agora! Ai, ai, fique de pé, por favor. Ai, fique de pé. Por favor, se você pode, vira para essa pessoa íntima ou do mesmo sexo que está perto de você, como eu estou com meu filho, Mateus. Olha para ele assim, olha para mim não, cara a cara, frente a frente. Se você pode, olha, olhando para ele, diga, ele vem, ele vem. A trombeta pode tocar hoje, e eu quero subir com você hoje. Me faz um favor. Avisa quem pensou que eu ia desistir, quem pensou que eu ia parar, que a casa dele caiu. A ordem é avançar e não recuar. Avisa ele, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Abraça ele, pega. Ele vem,